Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus. Estamos olhando o Êxodo 3, estamos já na quarta mensagem com base nesse texto. E o tema dessa semana é: tudo que acontece nos leva à santidade, ao lugar santo. Êxodo 3, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés, agora, ele tem várias manifestações. Ele tem a manifestação do fogo. Ele tem a manifestação do anjo falando com ele, agora o próprio Deus. E o anjo ali está em letra maiúscula, Jesus, né? Então a gente vê aqui a manifestação da trindade do Senhor, o Espírito, através do fogo, Jesus através do anjo, e o próprio Deus agora fala com ele. E estabelece limites. Então os sinais nos atraem a um lugar. Nesse lugar, nós temos a manifestação da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus manifesta, nos leva à santidade. Como é importante nós entender isso. Como nós tratamos a santidade de Deus. Eu sempre, quando lembro isso, quando eu e a Dadá namorávamos, a gente foi um dia para Gravataí e pedimos para o pastor João Rocha orar por nós. Nós estávamos com um namoro bem conturbado, com muitas dificuldades de nos acertar. E a gente foi lá no pastor João orar. O pastor João estava lá, de camisa, de bermuda, de chinelo de couro. E conversamos, damos risada e falamos que nós tínhamos ido lá para orar. Ele, só um momento. Ele entrou dentro de casa, ele colocou uma calça social, e ele voltou. Aquele homem não orou de bermuda. Aquilo me chamou a atenção. E como ele tratava até o momento de orar a Deus. Então, quando a gente cai a ficha, né, do que é santidade, como que eu vou me aproximar de Deus com o coração sujo? Como eu vou me aproximar dessa presença que é santa? Santo, santo, santo. Para pedir uma bênção financeira, se eu roubo nos dízimos e ofertas, como que eu vou me aproximar dessa presença santa, 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 para pedir saúde, se eu não tenho temor nenhum dessa presença e continuo, às vezes, roubando nos dízimos e nas ofertas? Hoje a obra do Senhor poderia avançar muito mais se nós tivéssemos recursos. Há uma realidade em praticamente todas as igrejas que a gente tem conversado com os nossos colegas. Não chega a 30% das pessoas que são fiéis nos dízimos e ofertas. Eu não consigo entender como uma pessoa rouba do Senhor e chega diante dele para pedir bênção, para pedir prosperidade, para pedir saúde. Eu não consigo entender. Talvez sejam pessoas que não conhecem, literalmente não conhecem a santidade. Não há temor. Não há temor. Então a gente precisa ter uma ideia, né, amados? O que é essa santidade?
O que é esse temor ao Senhor? O Senhor está dizendo, ó, a terra, o lugar em que está é terra santa. Aquele lugar ali era especial? Não. Aquele lugar se tornou especial com a presença de Deus. Então não havia lugar nem para entrar calçado ali, que representava a sujeira desse mundo, o pó desse mundo. O Senhor diz, tira as sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa. E às vezes a gente acha que o nosso Deus mudou e hoje tudo pode ser diferente. Realmente algumas coisas mudaram de lá para cá, mas Deus não mudou. Então, às vezes a gente quer alguma coisa de Deus, quer um benefício do Senhor, mas a gente está feio na foto, está em desobediência. Então, nós precisamos voltar a temer a Deus. Temer a Deus. Temer o Senhor. Entender que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. É nos termos do Senhor. É no temor do Senhor. É na presença de Deus em que nós estamos. E não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Como eu e você tratamos essa presença? Como eu e você nos aproximamos dessa presença? Como está o meu coração quando eu me aproximo de Deus? Para orar, para adorar, para me render a Ele, para obedecer a Sua palavra. E isso fará toda a diferença. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nós venhamos a temer ao Senhor. Infelizmente, muitas pessoas não são fiéis ao Senhor nem nos dízimos e nas ofertas. Mas glória a Deus, porque muitas pessoas são. E a obra ainda é feita com o pouco de fiéis nessa área que existe. Fico imaginando se fôssemos 100% fiéis a Deus. Quão maravilhosas obras faríamos para que Deus fosse glorificado de uma forma sobrenatural. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Deus abençoe.